Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês estejam bem, que estejam em casa, cuidando da saúde de vocês. É muito importante nesse momento, nós sabemos disso, mas que você não esqueça que precisamos continuar estudando, tá certo? Não esqueçam que a nossa palavra com o estudo é comprometimento. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18 de Língua Portuguesa 1, advérbio. Vamos lembrar os conceitos que nós já vimos, mas que são importantes a respeito do advérbio. O advérbio é um termo modificador que, de maneira independente, expressa uma circunstância de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de condição, dentre outras, e desempenha na oração a função de adjunto adverbial. Em geral, as gramáticas classificam o advérbio por sua função como modificador do verbo. Então não esqueça, sempre que nós tivermos que relacionar uma palavra com o advérbio, nós vamos pensar em circunstância, tá certo? O advérbio é quando eu faço a análise morfológica, mas quando eu faço análise sintática, esse advérbio vai exercer a função, como ele disse ali, de adjunto adverbial, tá? O uso do advérbio como modificador de uma oração geralmente ocorre com o termo destacado no início ou no fim da oração. Deste modo, o advérbio pode se separar por uma pausa clara na oralidade ou registrada na escrita por vírgula. A nomenclatura gramatical brasileira distingue as seguintes classificações: advérbio de afirmação, sim, certamente, efetivamente, realmente, entre outros. Eu vou te dar alguns exemplos, tá certo? Em todas as possibilidades. Na sua apostila também tem outros, mas nós só vamos lembrar de alguns aqui. Advérbio de dúvida, acaso, possivelmente, talvez. Advérbio de intensidade, bastante, pouco, muito, quase, tanto, e etc. Advérbio de lugar, acima, junto, lá, longe, onde, perto, e etc. Advérbio de modo, assim, bem, depressa, devagar, mal, melhor, pior, e quase todos terminados em mente, fielmente, levemente. Mas fique atento a essa observação, quase todos terminados em mente. Então, não tem aquela ideia que são todos, quase todos. Advérbio de negação, não. Advérbio de tempo, agora, ainda, breve, hoje, já, jamais, ontem, entre outros. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os advérbios interrogativos. Não é muito comum mencionarmos, mas é importante você lembrar. Por se empregarem nas interrogações diretas e indiretas, os seguintes advérbios de causa, de lugar, de modo e de tempo são chamados interrogativos. Preste atenção aos exemplos. E não esqueça, eles podem aparecer nas interrogações diretas e indiretas. Você vai perceber que nos exemplos que eu coloquei aqui, você tem as interrogativas diretas e indiretas, tá certo? De causa. Por quê? Por que não vieste à festa? Não sei por que não vieste à festa. Onde? Onde está o livro? Ignoro onde está o livro. De modo, como? Como vais de saúde? Dize-me como vais de saúde. De tempo? Quando? Quando voltas aqui? Quero saber quando voltas aqui. Agora vamos lembrar a locução adverbial. Não esqueça que sempre que nós falarmos da palavra locução, nós estaremos falando de uma expressão. Tá certo? Então a locução ela sempre será formada por mais de uma palavra. Eu posso ter a locução verbal, a locução prepositiva e tenho também a locução adverbial. Mas não esqueça, locução, uma expressão, tá certo? Denomina-se locução adverbial o conjunto de duas ou mais palavras que funciona como advérbio. Dessa maneira, as locuções adverbiais são compostas por uma preposição, com um substantivo, com um adjetivo ou com um advérbio. Olha, coloquei um exemplo ali para você. A criança chorou em silêncio. As locuções adverbiais podem ser, vou te dar algumas
possibilidades, alguns exemplos, tá certo? De afirmação ou dúvida, com certeza, por certo, sem dúvida, de intensidade, de muito, de pouco, de lugar, à direita, à esquerda, à distância, ao lado, de cima, de longe, por dentro, por fora, de modo, à toa, à vontade, ao contrário, de bom grado, em geral, em silêncio, entre outros. De negação, de forma alguma, de modo nenhum. De tempo, à noite, à tarde, à tardinha. De quanto em quanto, de vez em quando, entre outras. Conforme a gramática de Evanildo Bechara, esses denotadores incorporam um grupo ainda maior de termos correspondente a advérbios para a nomenclatura portuguesa. São eles: denotadores de inclusão, exclusão, situação, retificação, designação, realce e etc. Agora nós vamos ver um outro grupo, tá certo? Preste atenção, porque eu coloquei alguns exemplos aqui, mas você tem outras possibilidades, até na sua apostila mesmo. Ó, também, até, mesmo, até o cachorro foi à praia com a família. Ó, inclusão, até o cachorro. Exclusão, só, somente, salvo, senão. Somente o marido entendia a forma da mulher se expressar. Situação. Mas que felicidade! Então duvida que se falasse latim? Retificação, aliás, melhor, isto é, ou antes, entre outros. Concluir as matérias do semestre, aliás, concluir todas as matérias. Foi embora após a conversa, melhor, fugiu. Designação, eis o homem, realce, nós é que somos brasileiros. Expletivo, lá, só, ora, que, eu sei lá. Vejam só que coisa, explicação, a saber, por exemplo, isto é, e etc. Eram 3 irmãos, a saber, Pedro, Antônio e Gilberto, ok? Bom, agora eu tenho certeza que você já tem condição de resolver os exercícios do capítulo 18. Mas você sabe, se tiver dúvida, é só chamar, ok? Tenham uma excelente semana, tá certo? Fiquem com Deus. Um grande beijo.